Fala galera, estamos ao vivo aqui para o nosso novo podcast, o Acelera Delivery Podcast, mais um super episódio. Estou aqui com meu parceiro, meu sócio, Igor Schmittel, o cara do delivery aqui em Goiás. Fala, Igão. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Mais um prazer aqui, né? Esse projeto maravilhoso aí, que traz tanta informação para a comunidade, tanto de Goiânia como do Brasil, né? Que está assistindo a gente. E a gente hoje aí aproveitando... Mais uma vez, né? Mais uma vez. Goiânia agora virou a bola da vez, né? Desde quando a gente começou o podcast, só estamos pegando filé mignon aqui dos especialistas do Brasil, né? Altos nomes aqui que eu acho que jamais sonharia em passar por Goiânia, do nada estão aterrissando na capital. É isso. E hoje estamos recebendo aqui ela, Bia Fraga. Bia, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. É uma honra recebê-la aqui, né? Então dá uma boa tarde aí, por favor, para a nossa audiência. Gente, boa tarde. Que prazer estar aqui. Privilégio estar sendo recebida por vocês, trocar essa ideia. E, cara, por mim ficava mais uma semana, viu? Uns 10 dias aí, porque é muito bom aqui, cara. Tô adorando Goiânia, muito bom. Que bom saber disso, né? A gente estava comentando aqui antes do podcast começar, que a gente entrevistou até agora, né? O pessoal da 99, que estava aqui em Goiânia, que não conhecia Goiânia. Sim. O Will, que também veio para Goiânia, não conhecia Goiânia. Vez. O Rafael, que não conhecia Goiânia, veio para Goiânia. Agora a Bia também. Então, 4 pessoas que não conheciam Goiânia. E tá todo mundo, né, Bia? Aí eu quero que você já dá uma percepção aí. Por que você queria ficar uma semana aqui em Goiânia? O que te impactou? Já vamos começar por aí, depois você conta um pouquinho da sua história. Mas o que mais te impactou nessa primeira visita sua a Goiânia, Bia? Cara, eu acho que é menos técnico dessa fofoca de 99 e iFood, e é mais de gente mesmo, de cultura, das pessoas, assim. É lógico que tem muito interesse em a gente olhar as operações que estão vindo com 99, usando as duas, ou quebrando exclusividade com um e indo para outro. É super legal a gente olhar para isso. E é muito interessante ver essa movimentação no mercado, mas me surpreendeu em muitos aspectos, assim, não só técnicos, mas das pessoas mesmo, da hospitalidade, da receptividade, de mandar uma mensagem e falar: oi, posso ir aí na sua operação? E a pessoa falou: não, vem, almoça aqui, fica comigo. Eu fiquei, caraca, gente, o povo é realmente muito aberto, né? Foi muito legal, tô adorando. Goiânia é conhecido como uma cidade muito hospitaleira, né? Todo mundo que vem aqui é muito bem recebido. Então seja muito bem-vinda a Goiânia. É o nosso podcast. Que ela nem chegou aí num barzinho, vamos buscar ao vivo. Então, foi um bate-volta muito rápido, né? Mas deu pra ir umas 5 ou 6 operações. A gente fez aí um tour aí pelas principais operações aí, para ela conhecer um pouco o cenário gastronômico em Goiânia, né? Mas da próxima vez venha com mais tempo, que você viu que tem aqui uma semana ainda, às vezes é pouco, pra você ver tudo de bom. Ela não chegou nem a provar um x-salada. Aí ela não. pediu um smash. Mas eu provei smash porque eu faço smash, né? Lá na hamburgueria. Então eu falei, vamos olhar como é que é. Bia, hoje você é uma das maiores especialistas, né, do iFood, né, em CMV, em gestão financeira. Né, é uma referência, né, para vários donos de operação de delivery no Brasil inteiro. Tá sempre lá em lives do iFood, enfim. Mas a gente queria entender como é que você chegou nesse ponto. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou, né? É sempre muito importante, eu acho, para todo mundo que está nos assistindo, saber que para chegar onde você chegou, né? Para chegar onde que a gente chegou, teve um começo, né? Um começo, um meio, um fim não, né? O fim ainda vai demorar. Não foi sorte, não, né? Não foi sorte, não. Você ganhou na Mega Sena e de repente estava lá na iFood Move. Acontece isso. O pessoal fala, nossa, do nada, do né? Nada, do nada. Cara, a minha história começou com, assim, como muitas histórias de donos de restaurante. Bem a nível familiar, sabe? Minha mãe fazia, minha avó fazia, minha tia tinha um restaurante. Então, assim, eu cresci com a minha tia sendo dona de restaurante e vivendo aquilo ali, abrindo de manhã, fechando de madrugada, trabalhando muito, quase não via ela em casa, morava com ela na época. E eu fiz administração na faculdade, então eu precisava fazer um estágio. Fui trabalhar numa multinacional de minério de ferro na diretoria tributária. Então, nossa, nada tudo de bom. Nada a ver com restaurante, mas sempre tive ali as contas, a matemática, a gestão. E aí, trabalhando nessa multinacional, você começa a ver muita coisa errada, né? Na diretoria tributária, então, impostos e coisas que acontecem no Brasil.
E aí aquilo foi me falando, cara, não quero trabalhar com isso, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu tava com chance de efetivação. E aí eu falei, pô, não é o meu negócio, não quero ficar aqui. E aí falei com essa tia minha, na época eu falei, ó, não precisa me pagar nada não, só quero ficar aqui e ver como é que funciona a administração, porque eu fazia faculdade de ADM, quero ver a administração de um restaurante, como é que é. Ela falou, não... Por quê? Acho que isso não. Não faz isso com sua vida, não. Ela saía de manhã, voltava de noite, de madrugada. Aí eu falei, não, mas eu quero ver como é que é. Isso foi em 2013. Estamos em 2025, Sim. Então... 12 anos atrás. 12 anos. Foi em 2012, 2012, 2013, acho que foi em 2013. E aí eu comecei a saía da faculdade, passava a tarde lá até o início da noite. Eu lembro quando eu era criança, eu saía do colégio, como eu morava com a minha tia, eu voltava com ela vez ou outra, assim. Então eu ficava com ela lá no restaurante, bem criança mesmo, assim, de começar a servir mesa. Aí ela só não me deixava servir cerveja, porque eu era menor de idade quando eu era criança. Aí ela falava, servir cerveja não pode, mas pode fechar conta, pode contar estoque. Aí foi começando, né? E aí, nessa época da faculdade, eu comecei a fazer um estágio lá e rodei em todas as vagas possíveis, assim. Não olhei só para gestão, só para contar estoque, só para fechar caixa. Aí fui fazer fila, que para mim foi a maior escola do mundo, assim, de lidar com gente, com cliente. Quando você faz fila num restaurante lotado, você aprende a lidar com pessoas, porque você toma muita porrada na cabeça. É papo de, cara, o cliente falar pra você, olha só, aquela mesa ali já comeu a sobremesa, tá tomando café há um tempão, não levanta pra ir embora. Eu, minha senhora, você quer que eu faça o quê? Vou lá na mesa. Cliente. Eu vou chegar lá, querido, vambora. Acelera aí que tem mais gente pra comer. Quem trabalha com fila aprende a lidar com o público. E aí rodei todas as vagas, assim, entendi que a cozinha não era a minha praça, entendi que não era o meu rolê. Gostei muito de experiência de salão, mas fiquei em gestão. Aí fui fazer curso de sommelier de cerveja, fiz curso de mestre em estilos de cerveja. Hoje quase não bebo mais, mas serviu para minha formação. E fui me especializando lá no Rio. A gente tem algumas instituições que fazem cursos. Então, desde 2015, já estava fazendo curso de gestão de estoque, cardápio, já estava entendendo o que era CMV. E aí, na pandemia... enfim, fui dar consultoria já na época, em 2016, comecei a dar algumas consultorias, saí do restaurante, já estava quase me formando, já comecei a dar algumas consultorias, saí um pouco da asa ali de ficar com tia, com família, e na pandemia comecei a criar conteúdo no Instagram, porque a gente tinha que ficar em casa. Então, era delivery, a gente migrou, o restaurante era salão, aí fez toda essa migração para delivery, foi muito difícil na época, porque a gente trabalhava só salão. E do nada, delivery. A gente não sabia operar, foi muito ruim. Foi uma época muito difícil. Em todos os cenários possíveis, foi muito difícil. E aí a gente aprendeu na porrada, assim, a lidar com iFood, a lidar com motoboy, a lidar com embalagem, com tempo de entrega. Foi no soco. Ou ia, né? Ou ia. E aí eu comecei a criar conteúdo, falar um pouco de gestão, falar um pouco de operação, falar um pouco de número, porque a margem foi ficando cada vez mais apertada para todo mundo. E eu precisava falar de número, né? Porque a gente ganha dinheiro não vendendo mais, mas gerindo melhor o negócio. Sim. E aí o iFood um dia me viu, não sei como, me encontrou num Rio. Na época acho que nem era Rios que chamava, em algum conteúdo. Era um post de vídeo normal que ia pro feed. E depois... me chamaram para conversar. E falaram, a gente está buscando pessoas que sejam sérias e que queiram capacitar donos de restaurante. E a gente viu que você faz um conteúdo legal, educacional. Na época, eu criava conteúdo, não tinha mesa, não tinha escritório, apoiava uma tábua de passar roupa de casa, botava meu computador, laptop em cima, que só ligava na tomada. Então, ficava meio torta, assim, porque ficava a tábua e o computador na tomada. Mas aquele negócio, no começo é o melhor feito do que bem feito. Não, o meu celular era ruim também, então eu não sei como eles acharam ótimo aquilo. Mas aí me chamaram, eu comecei a criar conteúdo, criar uns cursos pro iFood, pro Decola, as coisas foram evoluindo, aí eles chamaram outros especialistas. Na época eram 23, e aí as coisas foram andando um pouco mais. Hoje eu faço parte desse conselho, né, do iFood. A gente entende o que a plataforma está precisando, o que precisa melhorar. Eu falo muito sobre tela financeira com o iFood, o que pode melhorar, tela de desempenho. E
E aí hoje a gente tem uma escola de gestão para donos de restaurante, a gente cuida de iFood, cuida de CMV, ensina processos, refaz precificação. E aí estamos desse jeito. Agora já tem um escritório com mesa de escritório, um computador que não liga só na tomada. Evoluiu, né? Tudo pela capacitação. E eu tenho algumas operações hoje, né? Hoje a gente que toca a gestão do restaurante da minha tia. E a gente tem uma hamburgueria que hoje são 6 lojas, talvez. E um restaurante de comida saudável e uma marca de café. Que a ideia é ser quiosque, né? Então, a ideia para os próximos anos aí é a gente expandir essas marcas todas, continuar gerindo bem a escola. A ideia é que a gente tenha 10 mil alunos ativos, né? Ativos, porque 10 mil que passaram é mais fácil, né? Mas a ideia é que a gente tenha 10 mil alunos ativos até 2030, donos de restaurante dentro da escola. Esse é o planejamento. E é um mercado aí que cresceu muito, né, nesses últimos... Da pandemia para cá, que o delivery virou a realidade de muita gente que não rodava, era só salão. O próprio iFood lançou o canal dele, né, que faz essa comunicação com o dono de restaurante, que é o iFood Parceiros. Teve a parceria com os influencers e tudo. Tem diversos cursos do iFood Decola. Já toquei nesse assunto aqui diversas vezes nos outros episódios, que a adesão do dono do restaurante é muito baixa. Muito baixa. Só reclama do iFood, mas não tem coragem de ir lá e se inscrever. Altos cursos de altíssima qualidade lá. Só reclama de qualquer coisa, né? Essa que é a verdade. Tem tanta O cara coisa, paga, cara. às vezes, para ir lá no seu curso, que você cobra a inscrição, é o mesmo conteúdo, mas não faz o gratuito que está lá no iFood Decola. Eu já fiz diversos lá, tudo que você for pensar da plataforma está lá dentro, só pesquisar pelo tema que você quer e o povo está lá, informação gratuita e ninguém vai atrás, né? Se eu não me engano, é menos de 10% da base que tem curso lá, se você for pensar, a gente tem em torno de 450 mil restaurantes hoje no iFood, você entra lá, tem 1.500 inscrições num curso. E assim, o quanto mais delicado é o assunto, menor é a adesão. Na hora que você vê lá vendas, desempenho, não sei o que, esses tem um pouquinho mais, mas na hora que você parte para gestão, ficha técnica, menos de 1.000. Tem um lá que eu fiz uma vez, tinha 512, cara. Eu falei, cara, é muita pouca gente para o universo. Mas é muito mais fácil reclamar do que, né? As pessoas são muito apegadas a reclamar, né? A gente pega pelo que a gente tem de experiência aqui, apoiando algumas pessoas. Tipo assim, a hora que a gente vai dar o conteúdo, pouca gente quer. Mas a hora que dá problema é que todo mundo vem atrás, todo mundo vem reclamar. Mas, Bia, você falou ali que... Vamos pegar ponta a ponta, né? Porque você saiu, né, da consultoria e você falou que começou a operação delivery, hoje você está com 6 hamburguerias, café e etc. Né? Foi um crescimento meio rápido aí. A gente vamos tentar sequenciar isso aqui até para a gente tirar aprendizados que a gente possa para nossa audiência aí. O que eu vejo muito durante a pandemia, teve muita gente igual você que tipo assim, não tem jeito, tem que... Foi o nosso caso lá no KTRT também. A gente tinha um delivery muitíssimo fraco, que só servia de segunda a sexta no almoço e só pratos família. Não tinha um prato individual, não tinha uma marmita, não tinha... Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu vi também pessoas que não entraram no delivery até hoje, né? Eu até comento isso muito comigo. Se não entrou é porque nunca precisou, né? Deve estar rico. Deve estar rico, exatamente. Mas tem muita gente que entra também no delivery, por exemplo, tem lá o restaurante, vamos pegar o nosso exemplo que é a TRT, e replica exatamente o mesmo cardápio do restaurante no delivery e quer que isso dê certo. Né? Tipo assim, mas eu dou certo aqui no meu restaurante presencial, as pessoas vêm comer, e aí pega e replica exatamente o mesmo cardápio. E nesses poucos anos de experiência, eu comecei a entender que são coisas completamente diferentes. O público delivery, o público presencial, eles querem coisas diferentes, né? Então, assim, muitas vezes essa é a dificuldade de um restaurante iniciar no delivery. Conta como é que foi essa experiência lá no restaurante de vocês. Cara, igual. A gente tinha... Lá a gente vende muito, assim, eu vendia... Hoje a gente migrou um pouco, mudou um pouco o público. Mas antigamente a gente vendia muito pra família, sábado, domingo, um bobó de camarão grandão, um baião de 2 grande, uma muqueca grande. E aí, para operar isso no delivery, com muqueca no delivery, é muito difícil, né? Tempo de preparo. Embalagem mesmo de uma muqueca. Então, foi uma confusão. E aí, a gente... Foi isso, aprendi na base da porrada, que não dá para ser o mesmo cardápio. E a gente foi entendendo aos poucos mesmo, que o cliente senta na mesa do restaurante, pegou o cardápio, para ele levantar e ir para outro,
a chance é muito pequena. Ele já está ali, já está ambientado, já está no ar-condicionado, já foi recepcionado, já está tudo certo ali. No delivery, não. Se ele entra no cardápio e não gosta, olhou rápido, não gosta, em 3 cliques ele está em outra loja. Então, é outra dinâmica, assim. O jogo é mais rápido, sabe? E você tem menos tempo de encantamento com o cliente. Então, às vezes, o cardápio nem te interessa tanto, mas você foi tão bem recebido no salão que você vai ficar ali e vai dar uma chance. No delivery, não tem esse tempo. Então, é um jogo mais rápido. Eu acho um jogo um pouco mais difícil, assim, a nível de estratégia, talvez. Porque resolver um problema é mais difícil no delivery também. Então, no salão, tá atrasado. Aí você dá uma entradinha ali pro cliente. Poxa, aconteceu um problema, você dá a sobremesa. No delivery, até falar, e vai, volta, e responde chat, manda motoboy. Aí, às vezes, não é o seu motoboy, chama o motoboy do iFood. Então, acho um jogo um pouco mais difícil. E com relação a cardápio, é a mesma coisa, né? Olha um cardápio de um restaurante. Começa por onde? Entradas. Botar a entrada no iFood no topo de cardápio, já era. Então, não pode ser realmente a mesma coisa. Mas, de fato, só aprendi na base da porrada. Por exemplo, eu vejo muitos grandes restaurantes aqui de Goiânia de comida por quilo, né? E eles não têm delivery. Porque na cabeça deles, né, do dono de bar, restaurante, do dono de restaurante por quilo, fala assim, não, o cara vem aqui e se serve, como é que eu vou servir isso no delivery? Mas tem como, né? Tem como a gente criar produtos rápidos ali, baratos e tal, até aproveitando do que você tem ali, do que já tem, né? Então, assim, realmente o que eu acho que as pessoas precisam ainda entender no delivery, mas eu acho até bacana, assim, a gente escutou o Rafa aqui, e ele falou assim, é um mercado que é muito... tem muito a amadurecer ainda, né? Assim, é muito novo, né? Tudo é muito novo. Se a gente parar pensar, assim, o mercado de delivery no Brasil começou da pandemia para cá, né? Que antes era uma coisa, o Igor sabe bem disso, da pandemia para cá o jogo mudou. E tá todo mundo ainda tentando entender, mas realmente, assim, acho que as pessoas precisam olhar, né? E pensar exatamente isso, ó. Uma coisa é a minha operação presencial, outra coisa é a minha operação delivery, né? Eu acho que até questão de custo. Sim, são operações diferentes e a gente, a nível de custo financeiro também, a gente separa tudo, porque o que mais tem, a gente pega muita consultoria assim, a pessoa ter tudo misturado e quando a gente separa, a gente vê que às vezes o delivery está engolindo a lucratividade o lucro do salão. Isso tem demais em Goiânia. Muita coisa. Muito mesmo. O cara não sabe precificar no iFood ou na própria 99 e aí tem um salão às vezes que já sustentou aquela operação por muitos anos. E o delivery, ele não tem uma gestão eficiente de custo, não sabe o que é o custo que está rodando a operação de delivery, não sabe o que é salão, e aquilo vai comendo, ele para de ver dinheiro e não sabe onde está o problema. Outra coisa também importante que a gente pode relatar nessa questão também de cardápio é a questão de gestão de pratos e operacional dessa cozinha também, né? Porque tem muita gente que quer ter um cardápio extenso e tudo, mas não pensa no volume que isso de venda pode dar, como que essa operação vai rodar com 40 pratos, ou se for só 15 e pratos que tenham a mesma base de montagem ou alguma linha nessa questão, né? Eu vejo muito erros nesse sentido. Tanto que a gente quer, né? Assim, e aí eu vou pegar mais uma vez o nosso caso, né? Eu estava comentando aqui que a gente ativou a tal da CI, né? A campanha inteligente do iFood, e ela começa a pegar todos os pratos. E aí eu fui olhar exatamente isso que o Igor estava falando. Assim, a gente tem muito prato no nosso delivery. E os pratos, a maioria deles, personalizáveis. Nossa. Tipo assim, pro cara escolher arroz branco, arroz com brócolis, feijão tropeiro, feijão em caldo, legume, blá, blá. Chance de erro muito grande. Exatamente, né? Então, assim, muitos produtos, muito personalizável. Então, isso ontem já começou, né? Eu comecei, cara, isso aqui a gente acha que é um diferencial, mas pode estar sendo um problema para a operação, né? Então, já temos que repensar. E vindo nessa direção, acho que o que a gente está falando é saber jogar o jogo do delivery, né? Acho que a gente ainda entende pouco. Tô até falando por mim aqui, a gente precisa cada vez mais se adequar para o delivery, não o delivery se adequar para o seu restaurante. Eu acho que a gente fica nessa noia de, eu vou oferecer uma variedade grande para o meu cliente. E aí o cardápio fica gigantesco, o cara não se decide. Você tem abandono de carrinho, às vezes o que você acha que está sendo diferencial está atrapalhando você. E ainda assim, a nível de cardápio, e como eu falo muito de gestão de estoque, às vezes o cara quer dar uma variedade e pizzaria, por exemplo, rola muito isso. Assim, é pizza de presunto. Aí tem lá um sabor, pizza de presunto. Aí é a pizza Paris. Aí é presunto, abacaxi, champignon. Aí a outra é presunto, abacaxi, champignon, calabresa, não sei o que lá. E aí fica um cardápio gigantesco e o cara não fica na dúvida. E ainda
tem o problema de, às vezes, o cara tá comprando um insumo específico para uma pizza, para um prato específico. E dependendo do insumo, ainda vai ter um pedido mínimo alto com o fornecedor. Então, por exemplo, a gente tem cases, assim, restaurantes que a gente cuida, por exemplo, é um restaurante que tem uma costelinha com uma goiabada, um molho de goiabada e um pastel de angu. E aí a goiabada ele compra de um fornecedor de Minas, pequenininho, pedido mínimo é R$500. Aí ele compra uma porrada de goiabada. Vence, perde. Vence, perde, não sai muito, então fica com dinheiro parado. Eu fiquei com água na boca, eu fiquei. Bom prato. E aí tem isso, né? A questão da variedade de cardápio, tamanho de cardápio. Você tem que linkar isso com a operação de, cara, qual a chance da minha equipe errar isso aqui? De ler um arroz, birubiru, e o cara ali na hora, o B, o R, o I, falar brócolis, arroz de brócolis, sabe? Então tem que pensar em todas essas variações. E você tem que pensar muito, igual eu visitei uma operação grande de marmita em São Paulo uma vez, que eu achei super interessante o case lá. Ele vendia, pra você ter noção, um ovo custava uns 40 centavos na época, ele vendia quase... ele fazia uma média de uns 800 pedidos dia e vendia uns 200 ovos. Só que aqueles pedidos com ovo, mesmo ele fazendo e eles mantendo na mantedora de proteína, impactava o tempo de preparo dele absurdo. Isso porque ele vendia um ovo no iFood a R$5. E aí, só que o negócio dele era muito enxuto, roda com 6 pessoas, mais 2 pessoas expedindo, mas o tal do ovo impactava a operação em tempo de preparo. E ele falou, cara, ele faturava quase R$60 mil com ovo no mês. Ele falou, eu prefiro perder essa receita diminuir o tempo e ter tempo de preparo melhor. E assim, tem muita gente que fica apegado a isso, né? Essas questões. Igual outra coisa também que isso até eu sugeri para ele. Ele trabalhava com o grelhado de frango, né? E o bife acebolado. Eu falei, cara, põe se o cara quer ou não cebola. Ele usava 2 sacos de cebola de 50 quilos por semana na operação. Eu falei, cara, você põe uma pergunta dessa, que assim, eu acho que mais da metade da população não gosta de cebola. E é um trem que você tá jogando. Frango é cebolada, embaixo coloca assim, sem cebola ou com cebola? Só ele mandava cebola em tudo. Aí, depois você pergunta, ele caiu para 20 quilos por semana. Deixa eu anotar essa aqui. Então, assim, são pequenos ajustes que você tem, principalmente quando você tem volume. O povo pensa muito em cardápio do iFood, tudo, com a ideia ali de salão, mas na hora que você começa a ter fluxo, essas coisas você tem que ir cortando, você tem que ir adequando ao que é a sua realidade. Lógico, o cliente é importante? Mas tem situações do seu bolso é mais importante que o cliente. Tem 2 coisas que são um jogo muito rápido, assim, tipo, o nome diferentão. Então, tipo assim, tem uma creperia que a gente atendeu que os crepes eram nomes de filmes. No salão, super legal. O salão todo temático. Agora, com um efeito de busca no iFood, no delivery não tem como. O cara não faz crepe do Charlie Chaplin. Ele quer ler se é crepe de queijo com presunto, cara. Ele não quer saber qual o filme. E a outra que você falou, cara, que eu lembrei muito, que a gente ficar pegado nos negócios. O meu prato favorito lá do bar era o arroz. Vou te deixar com fome de novo. Era o arroz de rabada. Um arroz, cara, meu prato favorito. Só que a rabada a gente comprava só para esse prato. Já fizeram rabada alguma vez? Já, um tempo. Demora muito para fazer. E você perde quase metade, porque a gente, principalmente, se preocupa muito com isso. A gente limpava, subia toda a gordura, a gente limpava toda a gordura e ia desfiar depois. Então deixava um funcionário só para isso. E quase não saiu o prato, só quem comia era eu. A gente tem que entender que a gente cria o restaurante para o cliente, né? E não para a gente, para ficar pegado. Então tem que tomar decisão de forma estratégica. E existe também coisas que você faz de acordo com que você vai escalar na operação. Igual antes de escalar a operação em iFood, a gente rodou uma loja de bairro quase 2 anos. Eu usava o Cypress na época e, cara, eu tinha um problema muito... Eu rodo açaí, né? Tinha um problema muito grande com fruta. Sazonalidade de morango, você comprava morango ali, uma semana era 4 caixinhas por 10, na outra era 1 por 10. E aí, quando eu comecei a expandir loja, eu falei, nossa, eu não vou ter um fornecedor que entregue nessas lojas tudo. E aí eu fui tirar um relatório, que eu nunca tinha feito, do que saía dos adicionais. Eu tinha uns 20 adicionais secos, né, industrializados, essas coisas, leite em pó, confete, não sei o que, jujuba. E aí as frutas, e aí eu fui tirar o relatório de venda dos 2 últimos anos, fruta era 12% do que eu vendia. Eu falei, cara, eu tô escalando, abrindo loja em cima de loja, eu prefiro perder 10% dos meus clientes que trabalhar com fruta. E quando você fala de açaí hoje, nossa,
todo mundo já lembra de fruta no açaí. Mas não é. E você trabalha bem sem fruta, né? Não. Eu achei incrível isso. É super prático. Hoje eu não tenho nada perecível na loja, minha operação. E é coisas que o cara que monta lá a loja de açaí pequena e tudo, começa a ter 30 pedidos, ele jamais pensa em tirar aquilo ali. É aquele negócio, você fica pegado. Mas quando você começa a escalar 50 pedidos, 100, 400, 2.000, igual a gente faz diário, tem coisas que é inviável. É impossível. Eu tive essa mesma experiência com batata frita. Porque lá na hamburgueria, a gente era conhecido pela batata, porque a gente comprava o saco de batata, descascava batata, fazia batata. Então era uma batata artesanal mesmo. Uhum. E aí eu trouxe essa ideia de, cara, vai ser franquia? Esquece batata na mão. Não tem como. Não tem como. Até pro franqueado também. E aí, uma coisa é você fazer agora. Outra coisa é você levar isso pro franqueado fazer. Tem como, foi um sofrimento. Mas é isso, os clientes esquecem. Além, assim, a gente tem a marmita lá que gosta de falar cebolado. Um frango acebolado com batata frita. A maioria das reclamações que a gente tem é sobre a batata frita. Batata frita. Eu já tô chegando à conclusão que tem que tirar. Bota chips, né? Os chips ou aquela que é tipo uma ondinha. Né? Chegou murcha, chegou assim. É cara pra cara. É mais cara. Bem mais cara. A chips eu acho uma boa solução, sabia? De batata, viaja bem. Mas assim, eu ainda sinto que tem uma condicional na hora da tomada de decisão. Por exemplo, eu considero muito isso quando eu vou montar cardápio. Porque às vezes a pessoa fala, mas... pô, Bia, você quer cobrar R$ 9,90 na lata de refrigerante? Eu cobro 6. Independente se o cara tá ganhando dinheiro ou não. Eu falo, não, porque não é uma condicional. O cara não vai deixar de pedir porque tá R$ 9,90. Agora, a batata de uma hamburgueria ser chips ao invés de frita da comum, eu acho que ainda rola uma condicional do cara, não vou pedir porque eu quero a fritinha tradicional. E tem outra também, né? Que eu falei aqui, já automaticamente eu já pensei. A gente é muito movido à paixão, né? O dono, né? Às vezes você pensa assim, eu tive a experiência, alguém falou que entrou no Google Meu Negócio lá do restaurante, viu só reclamação. Aí eu fui olhar e realmente tinha umas reclamações. Aí eu pedi pro pessoal que cuida no Google Meu Negócio, tinha um relatório. Aí eu falei, você teve 13 reclamações nos últimos 120 dias. Né? Aí você vai ver isso, tipo, você dá 3 reclamações por mês. A gente atende mais de 2.000 clientes por semana lá. Né? Então, assim, você tem 3 reclamações. Assim, às vezes a gente tá com pouca avaliação positiva, mas é a mesma coisa da batata. Eu falei aqui, mas eu pensei, quantas reclamações de batata frita teve nas últimas 2 semanas? Você mesmo já refletiu. Porque assim, a gente vê lá assim, só tem reclamação sobre a batata, mas quando, tipo assim, vendeu 1.000 marmitas e teve 5 reclamações sobre a batata frita, aí você vai tirar por causa de 5 reclamações. Então a gente tem que pensar nisso, tem que equilibrar isso, né? Verdade. Apesar de a gente ser muito movido à paixão, mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem o costume, né, o dono, de pegar muito esse lado negativo, né? Assim, às vezes, igual eu falei, tem 2.000 pessoas indo no seu restaurante, aí uma que vem e te critica assim, nossa senhora. Aí você já vai na equipe, já fala que a coisa tá ruim, você leva aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Já levei muito pro coração, assim, ficava muito sentimental com crítica. Não, você quer ver a avaliação do iFood quando o cara é pequeno. Nossa senhora, parece que o mundo caiu. A primeira 1 estrela ninguém esquece. Não, hoje, moça, lógico, é importante o programa de super restaurantes, mas é igual o povo fala, né? É igual a curtida de Instagram, não paga boleto. É verdade. Então, nossa, aquilo já pra mim, lógico, eu olho pra ver, somente as digitadas, né? Que a estrela lá eu nem me importo mais, mas quando o cara escreve alguma coisa, realmente ele ficou chateado. E acompanha para ver feedbacks para realmente ver como que está a operação. O cancelamento também, eu acompanho uma das últimas notificações que eu deixo ativo do Parceiros é o cancelamento e a avaliação, porque justamente o cancelamento também você consegue ver onde que está acontecendo as cagadas, né? Se é na operação, se é o entregador, o que é que está acontecendo. Então, um feedback para acompanhar, principalmente quando você tem números grandes. Mas é aquele negócio, o povo é muito apegado a coisas, igual você falou, né? Muito pequenas e que às vezes não impactam em nada na operação e o cara fica com aquilo ali roendo aquilo na cabeça e tudo e acaba com o dia. Cada um comentário. É engraçado, né? Porque assim, eu tenho uma lista de transmissão, acho que todo mundo tem, né? Pra divulgar algumas coisas e tal. Sempre que a gente vai começar um podcast, eu solto lá a lista de transmissão. Aí eu lembro direitinho, tem uma vez que eu tava fazendo podcast, aí eu mandei, aí um amigo meu me
me pediu para sair da lista de transmissão. Eu levei aquilo, sabe quando você leva aquilo? Tipo assim, você manda para 700 pessoas, uma pessoa te manda. Nossa, mas será que eu tô incomodando tanto assim? Não sei, mas você fica assim, tipo. Acontece mesmo. Ô Bia, mas vamos falar um pouquinho sobre números, né? Sobre o CMV, gestão financeira. Uma pessoa assim, alguém que não está acompanhando essa parte do restaurante, né? E a gente sabe que eu acho que a grande maioria dos operadores. Se você pudesse falar assim, por onde começar? Ou mais ou menos assim, faz pelo menos isso toda semana, né? Pra dar uma... Porque, assim, às vezes, o que eu sinto também muito é que o cara tá tão perdido, ele tá tão... E ele sabe que ele tem que fazer tanta coisa que ele não sabe por onde começar, sabe? Tipo assim, ele fica numa... Tipo assim, como é que eu vou chegar no meu CMV se eu não tenho nem controle de estoque ainda? Ou como é que eu vou controlar o estoque se eu não tem nenhum funcionário lá ainda? Então, assim, se você fosse dar uma dica... Como é que eu uso gestão, você não sei nem o que acontece na minha operação. Então, assim, eu sinto muito isso. A gente fica tentando apagar muito incêndio muito ao mesmo tempo e às vezes não foca em algumas coisas que podem ajudar. O que você poderia falar para essa pessoa que está nessa situação Cara, hoje? sabe por que eu acho que as pessoas não olham muito para CMV? Porque elas não fazem a relação de CMV e lucro. Se as pessoas fizessem mais a relação de que controlando o CMV eu vou botar mais dinheiro no meu bolso, elas iam olhar mais para isso. Porque a visão que as pessoas têm de CMV é, ai, que saco, vou ter que contar estoque. Mas realmente, contar estoque é um saco mesmo. Só que tem que entender o porquê. Por que eu vou contar estoque? Porque eu vou saber se tem alguém me furtando, eu vou saber se a padronização tá cagada, eu vou saber se eu tô errando pedido demais. Então, por isso tem que contar estoque, por isso tem que calcular o CMV real. E calcular CMV e ter um CMV controlado é direto, é tipo uma relação direta. Se controlou CMV, vai sobrar mais dinheiro. Não é mas eu vou gastar em outro... Não é. Reduzir o CMV, vai sobrar mais dinheiro. Então, para começar, cara, eu acho que eu iria de ficha técnica. Eu nem iria primeiro de contagem de estoque, eu iria de ficha técnica. Porque uma vez que você faz a ficha técnica mal, você precifica mal. Precificou mal, quanto mais você vende, menos vai sobrar. Então, acho que eu iria de ficha técnica. Qual o custo da mercadoria vendida ali? Qual o CMV? Daquele prato que você está vendendo, daquele hambúrguer, daquele bolo de pote. Quantos gramas vão de cada coisa ali? Qual o custo daquele prato? Só que não dá para parar aí, porque a gente tem um CMV que é teórico, né? Esse do papel, da ficha técnica. Quando a gente está ali no dia a dia da operação, está escrito ali 90 gramas de arroz. Se você não tiver uma padronização desse arroz, alguém vai pegar uma colherada, não, deixa eu completar mais um pouquinho. Ou numa pizza, por exemplo, são 16 rodelas de calabresa. O cara vai olhar, vai pegar, deixa eu dar uma mãozada aqui, vou espalhar a calabresa. E aí você tem a ficha técnica, isso, né? Mas não vai sobrar o dinheiro, de todo jeito. Então, por isso que a contagem de estoque é tão importante, para você saber qual é o CMV real. Não adianta só ter o teórico perfeito. Então, eu acho que em 3 passos eu iria de ficha técnica completa, que é um trabalho do cão também para fazer, mas pelo menos você faz uma vez e só olha daqui a um tempo. A segunda eu iria de padronização e porcionamento. Então, o que você puder agilizar da operação, agilize, já porcione. Então, cara, a porção de batata numa hamburgueria. Bia, minha porção de batata é 80 gramas o acompanhamento, eu tenho uma porção de 150 e eu tenho uma porção de 220. Cara, deixa tudo padronizado. Um saquinho só, ao invés de você ter 3 saquinhos, que possivelmente o cara que está contando vai contar errado, possivelmente o cara que está na operação vai pegar um saquinho de 80 gramas, vai puxar um de 200 e não viu. Então, eu sempre falo isso, cara, o menor múltiplo possível para o porcionamento, porque fica mais fácil. Um é 80, então a porção maior vai ser 160, são 2 saquinhos, sabe? Isso já ajuda muito o cara a reduzir CMV e não trabalhar com essa mãozada, né? Porque eu me lembro de uma vez que a gente foi numa operação e o pizzaiolo falou assim, mussarela eu boto completo com uma mãozada e a calabresa eu pego uma mão, o frango eu pego uma mão menor. Uma mão menor. Então, é a mão esquerda ou a mão direita? Qual que é a mão menor? Essa operação nunca vai sobrar dinheiro, porque você não está fazendo os processos. E aí, ficha técnica, padronização e porcionamento, aí eu iria para contagem de estoque. Porque também não adianta contar estoque só por contar, também não muda o jogo, assim. Realmente vai ser um saco. A pessoa vai contar, não vai ver nada de diferente, vai fazer o pedido das compras em cima da contagem, que é o que normalmente acontece, e não muda o jogo. Mas eu faria uma contagem de estoque
mais estratégica, que é você não contar só as quantidades. Pesar tudo ali, contar o que está fechado, pesar o que está aberto e saber quanto custa de fato, quanto tem parado ali. Eu me lembro de um caso de um aluno nosso que ele só contava as quantidades, que é o que normalmente as pessoas fazem. Só conta as quantidades para fazer as compras. E aí eu falei, não, mas agora eu quero que você tenha o custo de tudo. Tem 30 quilos de molho de tomate? Então me dá o custo de 30 quilos de molho de tomate. Tem 90 quilos de mussarela? Eu quero o custo... Aí ele somou, ele falou, Bia, eu não sabia que tinha tanto dinheiro parado na minha operação. E aí você começa a ter esses estalos, assim, sabe? Porque uma vez que você conta estoque dessa forma, você começa a ver quanto dinheiro tem parado ali que talvez não precisasse. Porque às vezes você tá ouvindo só o teu cozinheiro falando, tem que comprar mais 6 quilos de arroz. Aí se você comprar 4, vai dar também a mesma coisa. Ele só pediu 6 para garantir, sabe? E aí você pode ir economizando. Acho que eu iria desses 3 passos. Muito bom, acho que é. E assim, um cenário, Bia, também de contagem de estoque, você acha que é diário, semanal? Cara, eu trabalho semanal. Eu acho segunda, também que... sempre na segunda-feira, independe do dia. Mas eu tenho alguns alunos que fazem 2 vezes na semana. Eu acho maneiro, mas eu acho um desafio. Vai muito também da quantidade de tamanho da operação, A gente trabalhou pouco tempo com quiosque, 24 horas, e aí ele contava 2 vezes no dia. Então contava todo dia. Porque o estoque é pequeno também, necessita de reposição muito constante. E o dele era tenso, porque era muito chopp, né? Então, muito barril de chopp, muita garrafa de chopp. Então, tem que pesar barril também, que dá um trabalho do cão. Mas eu gosto de trabalhar com o semanal e eu não gosto de trabalhar com o mensal, porque se você faz o semanal, você consegue ver onde tem problema. Então, se você faz o mensal e seu CMV deu 45, você só descobre depois que já passou um mês. Se você faz o CMV semanal, seu CMV na primeira semana do mês já deu 45, você já olha, gente, nessa segunda semana aqui a gente tem que controlar, não pode dar 45 de novo. Eu acho semanal bom, acho uma boa solução. Não fica pesado demais, porque se é uma coisa também chata ou pesada demais também para se fazer diário, você vai inviabilizando aquela operação e é uma tarefa que acaba que você deixa de lado. Por exemplo, padaria, é muito difícil de contar estoque de padaria, porque tem aqueles mini produtinhos que ficam na vitrine. Então, às vezes, cara, dependendo da operação, faz um pareto, sabe? O pareto é 80% do que você vende 20% dos seus produtos. Eu faço muito isso. Então, a gente tem um estoque semanal na loja, e aí os itens que são o que mais vende, que representa 80% da venda, a gente tem toda troca de turno, que a gente roda a operação 12 por 36, né? Toda troca de turno tem um checkout de fechamento que é contabilizado. São só 8 itens, que representa 80% da venda, que é o próprio estoque do açaí, dos salgados e tudo. Então, isso a gente faz a cada 12 horas, 2 vezes a cada dia. Então, a questão do Pareto é muito importante, que representa o que é realmente, de fato, as outras coisas não tem, 20% da venda e que eu tenho estoque, às vezes, para 2 meses na loja. Então, não tem por que ficar contando aquilo, uma vez por semana tá ótimo. Boa. Então, vai muito disso. E na parte financeira, Bia, o que você diz aí da gestão financeira de um... Eu acho que uma maior dor, né, eu já vou chutar aqui, mas talvez seja a mistura de contas, né, pessoal, empresarial. Acontece. Né? É raro, mas acontece com frequência. Você vê isso lá no Rio também? Acontece muito. A gente, às vezes, recebe fatura de cartão, assim, para fazer conciliação, e aí fazer todo o relatório de despesas, aí tem, assim... pode falar o nome de marca? Pode. Aí tem assim, Headley. Aí eu... Headley. Comprou uniforme caro para os funcionários. Aí embaixo tem, sei lá, Renner. Sei que gente, tá com o cartão da empresa comprando coisa para ele. Eu vou botar aí eu lanço tudo como Prolabore. Aí é bom também que a pessoa não tem ideia, às vezes, do quanto ela tá tirando. Eu falo, minha empresa não tá sobrando dinheiro no final do mês. Aí não tá dando negativo. Aí vai olhar o Prolabore acumulado lá, ele tirou, sei lá, 20 mil. Aí a empresa está rodando negativo porque ele tirou 20 mil. Não tem problema se tirar 20 mil, contanto que isso seja organizado, que você vai tirar 20 mil. Eu vejo muito também o seguinte, o cara não tem uma quantia de emergência. Ele confunde muito faturamento com lucro, né? Acontece o cara, também. Eu tô vendendo 500 mil reais, tô rico. Eu sou muito chata com isso. Sobra o quê disso? E o cara, aí ele já muda padrão de vida, ele já troca de carro, ele já...
se endivida todo, aí às vezes ele tá sobrando 20 mil daquilo ali. E olha lá. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não seja um empresário rico de uma empresa pobre. Porque é muito essa linha, assim. Se você começa a fazer retirada, e de novo, não tem problema você ter um salário bom. Acho que todo mundo deveria ter um salário bom, principalmente nós, donos de restaurante, cara, porque a gente trabalha não é pouca coisa, não. Então todo mundo tem que ter um salário bom, mas contanto que isso seja organizado, né? Acho que a gestão financeira é isso, não pode misturar conta. Então, desde quem está dentro de casa, e a gente dá consultoria para quem está dentro de casa, até quem tem muita loja. Está dentro de casa, faz o mínimo, separa uma prateleira, essa prateleira aqui vai ser o estoque da minha confeitaria. Abre uma conta, abre um MEI, faz uma PJ só para isso, movimenta só ali, para ter noção do que está acontecendo. Acho que a segunda maior dor é a conciliação bancária. Seja com iFood, com tela financeira, que, nossa, difícil, ou com maquininha de cartão mesmo, que maquininha também, o quanto que eu deveria ter caído na conta e quanto que caiu, e quando vai cair. Eu não sei se você conhece, a Stone tem um programa que chama Raio X, né? Nossa, gratuito. Muita gente acha que é só para a maquininha da Stone, você concilia qualquer maquininha de cartão. E, nossa, das que eu tive acesso até hoje, legal. É a melhor. E é transparente, né? Mostra exatamente. Você sobe lá o arquivo em XLS, lá, quando você não é próprio da Stone, e bate 100%, cara. É incrível aquela ferramenta e gratuita, né? E o que eu acho mais legal é eles não terem restringido somente quem usa Stone. Stone, é verdade. Qualquer maquininha que você subir o relatório lá, ele vai conferir. Eu acho super bacana. O Raio X é um projeto deles que eu tirei o chapéu, viu? Quando eu tive conhecimento e uso até hoje. A conciliação bancária é um problema bem grande, assim. E eu sou muito chata com isso, porque foi o que você falou, as pessoas confundem faturamento com lucro. Aí a gente vê uma galera enchendo a boca para falar que faz 10 mil pedidos, que faz não sei quantos mil reais. Isso me estressa de verdade, porque a internet cara, mudou minha vida. Sério, eu sou muito grata a tudo que eu vivo hoje por causa da internet. Mas, ao mesmo tempo, potencializou uma galera que propaga muita besteira, sabe? E aí você acaba iludindo. É aquele negócio, né? Tipo, igual a gente conversou hoje mais cedo. É tipo campanha de emagrecimento, né? O antes e depois. O cara só quer ver quem tem resultado, mas a que custa esse resultado? Faz mil pedidos. Aqui, antes ele faturava 30 mil, agora ele fatura 90. Mas qual o contexto desses 90 Às vezes ele tava ganhando mais dinheiro quando faturava 30. Exato. É uma coisa que eu posto muito, assim. O cara chegou pra gente faturando 170 mil. Rodando negativo. Agora ele fatura, porque eu não olho para faturamento enquanto ele não estiver dando lucro. Então, dentro do nosso programa, a gente tem um módulo de iFood, mas ele não destrava esse módulo de iFood enquanto ele não tiver com CMV, precificação, gestão de estoque certinho. Então, ele chegou para a gente faturando 170 mil e rodando 16 mil no negativo, se eu não me engano. Aí, 3 meses depois, ele estava faturando 130, só que já estava rodando 6 mil no positivo. É CMV. Por isso que eu falei, é condicional. Reduzir o CMV vai dar lucro. Não é sobre faturamento, não é sobre quantidade de vendido. E também quando o cara tem problemas que ele não vendia, o que acontece? É igual a gente falou, existe várias áreas, existe venda, marketing, gestão financeira, CMV, um monte de coisa. O cara tem que atacar. Aí ele fala, não sei nem por onde eu começo. Mas ele tem que escolher alguma coisa e começar a fazer. Se não está vendo, já está vendendo e não vê lucro, tem que partir para controle financeiro, gestão. Ou ele já tem isso, tem lucro, mas não vende, aí sim, escalar vendas. Então, assim, você tem que partir para alguma coisa e começar a fazer. Porque se você não tomar um caminho para aquilo e tomar a atitude de mudar aquele cenário, você vai ficar naquilo a vida inteira e não vai conseguir identificar os problemas que você tem na operação nunca, se você não for estudar aquilo. Tem uma frase do Disney que ele fala assim, a melhor forma de começar a fazer alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Então, eu considero muito isso. Às vezes a gente fica com... Cara, às vezes eu me sinto exausta, assim, eu falo, meu Deus, tem muita coisa para fazer. Aí eu falo, olho a minha lista e falo, vou escolher uma. E vou fazer uma hoje. É o que eu preciso. Não vou dar conta de fazer tudo hoje, vou escolher uma e vou fazer. Porque senão a gente fica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, nossa, semana que vem vai vencer o boleto do Simples, então tem que fazer isso. E na outra semana já é a folha. E aí você fica num looping horrível. Então escolhe uma coisa e vai. Começa, né? Primeiramente começa. Começa. E depois, Bia, né? Vamos supor que a pessoa já esteja com CMV bom, financeiro bom e está vendendo lá no iFood, nas plataformas. O que você
poderia falar na área de visibilidade ali, de vendas mesmo, de marketing. O que é essencial para a pessoa ter uma boa loja com bom desempenho nas plataformas, aí mais no iFood, né, que você é especialista hoje? Cara, eu separo muito pela forma como ela quer crescer. Quer crescer rápido, mas com menos rentabilidade, aí o iFood tem um leque aí de bons cupons, campanhas, anúncios, né, tem um catálogo de opções, né, então... E depende muito, assim, as pessoas acham que... Outro dia mandaram no grupo. Comecei a minha loja agora, meu sobrinho começou a gerir minha loja agora, qual cupom que ele coloca? Gente, depende. Que tipo de culinária, qual o cenário. Qual o público que você quer, vamos olhar, vamos olhar a tela de vendas, às vezes a gente olha a tela de vendas e ele tá lá com, sei lá, 500 vendas, 400 clientes novos, e não é uma loja nova. Por que ele só tá vendendo pro novo? Não tá tendo recorrência? Então, alguma coisa está acontecendo nessa operação que o cara não está conseguindo vender de novo. Para mim, é o pior cenário do mundo, tá? O cara dá cupom, só de novos. Dá cupom para o cliente novo e não tem recorrência. Para mim, é o pior cenário. Aí seria... Tem um parâmetro assim, Bia? Tipo assim, tem, vamos supor, 100% dos clientes. É porque depende um pouco... Da culinária... Tudo depende um pouco. Mas, assim, de 25 a 35 de clientes novos. É o que normalmente a gente gosta de trabalhar. Mas, aí, de novo, depende muito. Sim. Então, olha lá a sua tela de vendas. Está vendendo mais para cliente novo? Tem alguma coisa. Mês a mês, né? Porque o iFood você consegue puxar 3 meses fechados para trás, né? Então, mês a mês você está botando gente nova na base. E não está ficando. E a venda só cai. Então, vamos gerar recorrência. Então, campanha inteligente, né? Resgatar cliente que não pede mais. Ao mesmo tempo, eu vejo muita gente... eu ativei o anúncio para funcionar aqui na minha loja para eu ter mais visibilidade. Só que deixa o anúncio ligado direto. E aí, no horário de pico do cara, já esgotou a verba. Então, no horário de pico, ele está lá embaixo. Então, essa, para mim, foi uma sacada que a gente teve há pouquíssimo tempo e que começou a mudar muito o jogo aqui. Ao invés de deixar o anúncio ligado direto, cara, ativa mais perto do horário que você cria ele, mas deixa pausado. E depois vai lá e só ativa. Deixa para cima no horário de pico. Porque senão chegou o horário que você quer vender e já acabou a verba. Faz todo sentido. Anúncio hoje é fundamental na plataforma? Cara... Depende, né? Para novos. Fundamental, eu não sei. E nem, acho que nem pode, né, para novos, porque acho que é só super. Isso. Mas eu gosto de trabalhar com anúncio, só que o anúncio tem o problema hoje do anúncio aparece para qualquer um. Então você vai aparecer para o cara que já compraria de você. E aí você está gastando com o cara que já compraria de você. Mas ao mesmo tempo você está ali nas... uma estratégia que eu uso com anúncio muito como a gente é um ticket médio baixo que eu opero, e muita venda minha por impulso de promoções, então o iFood ele tem um budget de promoção mensal. Esse mês acabou ali por volta do dia 24. Então a gente tem 6 dias ainda para encerrar esse mês. E aí a venda dá uma despencada, né? Cai uns 30%, 40%. É justamente nesses dias que eu vou lá e meto visibilidade. Entendeu? Pego, igual a gente é multimarcas, a gente tem 5 marcas de açaí, pego a que mais vendo naquela unidade, meto uma verba diária lá, a gente roda 24 horas e para dar uma reforçada na venda para a gente não sentir tanto esse impacto. E isso até já dividi com o Jonathan lá de Osasco, lá do Restaurante Positivo, que ele sofria muito com isso também. Eu falei, cara, aí ele usando anúncio o tempo inteiro, o mês inteiro, né? Colocava lá uma verbinha de R$100. Eu falei, cara, se você já tem, já usa dessa forma. E ele começou a usar e falou, nossa, cara, mudou meu jogo, sabe? É uma coisa legal também. Tem caras que não precisam de incentivo, igual uma comida brasileira. Taxa grátis, é o básico. Não precisa pôr mais nada que vende. Sabe uma boa para comida brasileira, que para mim faz super diferença? Não é anúncio, não é tempo de entrega. Sim. Comida brasileira, o cara vai escolher, principalmente lá no Rio, né? Eu tô perto do centro. Geralmente o cara tem 1 hora de almoço. Ele quer o que chega mais rápido. Ele quer 40 minutos. Ele quer o que chega mais rápido. Ele não vai pedir. Vai comer com entrega grátis. E aceita voucher, tem que aceitar voucher. Se não aceitar as bandeiras de voucher, ele não vai pedir também. Então, é esse jogo. Menos anúncio e mais tempo de entrega. A gente está falando muito isso. Tempo de entrega está sendo a alavanca de visibilidade. A gente tem testado menos cupom. Entrega até 50 minutos, no máximo. É porque lá no Rio tipo assim, é selva, assim. Você entrega mais de meia hora, você já... Já foi. É mais amadurecido o mercado. Lá aqui é uma selva. Entregou Goiânia mais de 40, ainda tem bons players aqui, muito bons, mas ainda é meio amador na hora que você compra. Apesar de ser a 5ª praça do iFood a nível Brasil,
a gente ainda tem algumas carências ainda desses donos de operação, sabe? Vocês têm um raio maior também, né? Eu tô falando aqui de meia hora para um raio menor. De repente vocês têm um raio maior e, obviamente, vocês têm que seguir com o tempo, né? Sim. Eu tava pensando que todo podcast que a gente faz, que no outro dia eu chego lá na operação. Já começa a mexer. Os ajustes. Mas é isso, eu porque tenho você um podcast tem também. Você tem, se você for aplicar o que você vai pegando de insight, não melhora nunca. É igual o povo fala, até a gente foi na imersão lá do Rafa, né, e tudo. Aí alguns parceiros, mas você sabe tudo de iFood, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, às vezes é um insight que ele viu diferente e que aquilo ali muda numa representação do meu faturamento, o número de pedidos que eu faço. A gente fala, às vezes, de 100 mil reais por causa de uma coisa. Sabe um insight que eu tive aqui agora, assim, acho que até a gente estava falando para sugerir algumas coisas para o iFood, né? Ontem eu estava olhando lá a sale, né? Eu nem sei se tem isso, né? Tem como você, tipo assim, ver só as campanhas de churning ou só de novos, fica tudo misturado, você né? consegue pesquisar, lá em cima tem uma busca. Dá para filtrar. Você põe... Mas assim, seria o ideal se eles tivessem uma aba para cada, tipo assim, não, eu quero ativar só os novos, quero ativar só o churn, entendeu? Tipo, seria interessante eles trabalharem. Não sei se eles querem isso, né? Mas para as lojas, né? Tipo assim, não, eu quero deixar só os novos ativar. Porque hoje você tem que ir quase que individualmente ali, né? É porque a campanha inteligente, a raiz da campanha é a campanha inteligente, a inteligência do iFood. Então o iFood vai dizer o que é melhor para você. Então, os seus números. Eu sei, mas eu vejo que eles começam assim, mas depois eles vão abrindo eu acho que tem que dar autonomia, cara. Exatamente. O cara tem que escolher. Se você pudesse ler, campanha inteligente para nós. Uma coisa que antes era legal é quando você ia lá naquelas minhas promoções, você tinha um resultado de campanha por campanha, né? Hoje não se tem mais. Hoje é tudo global. É agrupado, todas as campanhas que performou dentro da campanha inteligente fica como campanha inteligente. Antes não, você mas via... também gosta, você tem 200 campanhas, como é que ele vai mostrar Não, mas aí aparecia só as convertidas. Tem dessas 200, 10 vende, o resto você esquece. Mas sabe uma coisa que eu acho que tinha que ter e não tem ainda? Mas eu tenho fé de que vai ter. Até o anúncio também, né? Você pode escolher. Diz que vai ter novas segmentações agora. Eu acho que tinha que ter um funil para tipos de cliente. Hoje a gente olha o funil, número de visitas, 25 mil visitas. 25 mil visitas de quem? A conversão. A conversão a gente até consegue fazer a conta com comparativo de novos clientes, mas eu queria conseguir ver a jornada do novo cliente na minha loja. Porque o meu cliente recorrente, eu tô tranquila, já sei que ele vai ficar comprando de novo. Agora, eu posso estar perdendo aonde que eu volume, tô perdendo, né, o novo? Porque o cara novo entra, bate o olho e sai. E eu não consigo saber exatamente isso. Onde é que esse cara tá... Ele tá deixando de comprar de mim porque ele olha, bate o olho e vai embora? Ou ele clica no item e aí ele abandona? Porque aí são decisões diferentes, né? E aí não tem esse funil específico para clientes específicos. É assim, se a gente for pensar, já avançou anos-luz, né? Com certeza. Porque, nossa, quando você for pensar 5 anos atrás, a gente não tinha nem... A gente recebia um e-mail com a quantidade de visitas que tinha na loja e só. E aí o número de pedidos você que tirava ainda, nem minha. Então, assim, só de ter já o cardápio, aquela linha de funil, os diversos relatórios que foi implementado recente aí, já melhorou muito. E o que eu acho muito bom nessa questão da tela de desempenho é que é muito claro. Sim. Qualquer pessoa que tem um mínimo de noção da vida consegue entender. Cara, e as pessoas não acessam, sabia? As pessoas não entram. Cara, eu pergunto isso nas palestras, assim, eu pergunto, gente, quem entra nisso aqui na tela de desempenho, na aba cardápio, toda semana? Sei lá, uma sala com 50 pessoas, se for muito, 10 levantam a mão, que entram toda semana. Então, a impressão que eu tenho é, as pessoas sobem o cardápio e é isso aí. Às vezes eu recebo na caixinha de pergunta, Bia, parei de vender, estagnei tem 3 meses, não mexi em nada no cardápio. Exatamente. Esse é o problema. Então tem que entrar na tela de desempenho para mexer. E é isso mesmo, né? Assim, a gente fez uma imersão aqui no começo do ano, a gente fez a imersão e tal, e o pessoal falando de foto. Aí, durante a imersão, na hora do almoço, eu fui pedir Aí eu fui ver, cara, essas fotos estão antigas, né? Aí você mesmo percebe, assim, quanto tempo que eu não... Aí passou a imersão, uma semana depois eu fiz todas as fotos de novo. Mas é isso, a gente tem que estar sempre melhorando, e tem muita foto para melhorar lá já de novo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E assim, tem muitas coisas, assim, sacadas bobas que você faz, que você muda muito o resultado. Igual, eu tenho uma média de uns 2 a 3 mil pedidos mês na minha rede, só pela aquela campanha de favoritar a loja.
Que é aquela aba Você de... dispara cupom personalizado. Isso, a aba de clientes, cara, ninguém olha para aquilo. E é um trem que, assim, igual, eu já dou lá um cupom pro Clube iFood de 25% limitado a 10. Então, você tá precificado no cupom de 10. Não é só você ir lá, ativar, avançar, e eu ponho lá semanal. Toda semana a gente vai lá, faz ID por ID. Eu tenho uma pessoa que vai lá e cria isso toda semana. E aí, o que é o importante? Aquilo notifica tanto o usuário, que é até chato. E o que é legal? Chega a notificação com o nome da sua loja. Da loja. Entendeu? Eu tenho É um trem tão simples e o povo não usa. Não usa. Aí tem muita loja que tem lá favorite, tem um item, né, no cardápio e tal. Não usa depois. Só tá lá. Mas não manda a campanha, não ativa, não faz. Eu tenho uma sacada boa, cara. A gente faz Vai isso falando toda aí, que eu tô semana notando também. aqui, ó. A gente faz isso toda semana também. Só que quando você vai criar esse cupom personalizado, são 2 públicos. O público recorrente Isso, e o os 100, favoritou. geralmente 100 ou 200 que mais compra. E aí a gente cria por comportamento de consumo. Porque quem favoritou não necessariamente já pediu de você. Sim. Às vezes só clicou ali. E aí a gente cria ou com um cupom um pouquinho maior ou com um pedido mínimo menor, porque você pode travar o pedido mínimo também. Então a gente dispara para essa base com um esforço de venda maior. Vou gastar um pouquinho mais no cupom ou vou, cara, diminuir o pedido mínimo para fazer esse cara destravar o primeiro pedido. Os recorrentes a gente dispara com um cupom menor ou, que é o que normalmente a gente faz, um pedido mínimo maior, porque o cara recorrente já tem comportamento de consumo de gastar mais. Já está disposto a gastar mais. Então, às vezes, a gente consegue, numa terça-feira, né, que durante a semana a gente não vende tanto, aumentar a ticket médio, porque eu estou disparando para esses caras que gastam mais naturalmente, que são os clientes recorrentes. Então, a gente não dispara a mesma campanha para os 2 públicos, a gente faz campanhas diferentes, porque a gente sabe que o cliente recorrente está disposto a gastar mais. Aí funciona bem, assim. Mas, de novo, é uma coisa que depende. Vai depender do público. Não, eu falei, são muitas coisinhas que você consegue fazer. E agora eu falei, a gente de 2 a 3 mil pedidos que eu faço mensal, é só disso. É uma coisa que a pessoa leva ali, apesar da gente ter muitos IDs dentro do iFood, umas 2 horas para fazer isso, mas igual eu tenho loja que tem 9 mil pessoas que favoritou. Caraca. Tanto que você tem que fazer ela por etapas. Quando você marca mais de 1.500, geralmente ela trava. Aí ela vai lá e faz do cliente 1 ao 1.500, aí do 1.501 ao 3.000. Aí tem que criar várias para aquele segmento, depois cria para os engajados e ainda vai. Mas é uma coisa que você não gasta nada, teoricamente, porque você só vai gastar se converter e o povo não usa. São muitos detalhezinhos de Bia, a gente já está quase no limite do nosso horário aqui, até que você tem um compromisso logo mais. Acho que a gente não podia deixar aqui, sem você dar um plá aí, alguma coisa, sobre o novo momento que o mercado vai viver agora, né? Você veio para Goiânia, está acompanhando aí a entrada da 99, conversou com muita gente. 99 já anunciou que vai chegar com tudo em São Paulo mês que vem. Meituan já anunciando que em janeiro vai estar operando. Fala a sua percepção que você teve vindo para Goiânia, o que você está vendo de fora também do Rio, se mudou um pouco quando você chegou em Goiânia essa percepção, o que você está esperando aí dessa movimentação nesse segundo semestre aí? Cara, tô bem empolgada, de verdade, porque eu tava com outra visão no Rio mesmo. A gente, fora daqui, né, a gente tem uma visão de que não tava tão forte a 99. Você olha pro lado, tem amarelo. E aí, você olha pro outro lado, tem vermelho. Então, tá bem, assim, time, sabe? Parece Fla-Flu. Então, eu não tinha essa noção de que tava tão intenso aqui o movimento. A nível de mercado, eu fiquei com a impressão, e eu vou até postar nos próximos dias sobre isso, que tá vendendo mais na 99 quem tem ticket médio menor. O que me preocupa muito, porque levando em consideração que você tem que vender no mesmo preço balcão e você tem outros custos de operação para delivery, me preocupa você ter um ticket médio baixo numa operação de delivery que você não está precificando corretamente. Não tem problema você ter um ticket médio baixo se você está precificando corretamente. Mas se você não está olhando para a precificação, rodar com um ticket médio baixo no delivery é muito perigoso. Então, essa migração toda e essa euforia me deixa um pouco preocupada. Mas eu tô gostando de ver, eu acho ótimo que venham outras, que venha Meituan, que venha mais quem tiver que vir. Até porque também o iFood
ele cresceu muito e muito desenvolveu justamente quando teve concorrência, né? Sim. Foi as melhores épocas de crescimento da plataforma, de novas soluções e de tudo. Porque quando você é líder sozinho, você vai fazer o que quer, igual abaixo, e aquilo É e bom pronto. pra todo mundo, É bom gente. pra todo Concorrência é bom pra todo mundo. Vai ser bom pro cliente, tá? Um monte de cliente ganhando cupom. É bom pra motoboy também, que eles podem rodar nos dois. É bom pro próprio iFood se movimentar. Pra gente tá sendo bom, né? Porque a gente tá entrevistando gente aqui no podcast que a gente não entrevistaria. Porque às acho vezes que é bom pra todo Goiânia não mundo. tava no radar de muita gente aí, agora todo mundo virou o olho do furacão. Eu acho muito bom, assim. Eu tô amando ver esse movimento. Foi ótimo ter vindo pra cá, porque eu conheci muita gente também. Entrevistei muita gente com opiniões muito contrárias. Então, gente amando muito a 99 e gente falando assim, fui pra lá com a esperança, meu último respiro no delivery, achando que ia vender muito, não vendi nada. Então, tem os dois lados. Tem gente que ama o iFood, eu entrevistei um rapaz mesmo. que fala, eu sou o homem do iFood. E aí eu entrevistei um cara falando, aqui não entra mais nada de iFood. Então... Tá muito fla-flu mesmo. Virou um fla-flu mesmo. Tipo o Brasil mesmo, Mas né? virou a polarização total. E eu acho que inicialmente é isso mesmo que tinha que acontecer. Sabe? Tinha que virar essa guerrinha mesmo para movimentar, senão ia ser só mais uma que veio, ficou um tempo, o Uber Eats foi assim, né? Glovo foi assim. Tomara que Mas essas pelo que você venham, viu aqui, fiquem. a sua percepção, assim, você acha que vai ter um fôlego aí da 99, eles vão vir mesmo com tudo? Cara, eu acho que a Meituan vem mais forte. Tá todo mundo falando isso. Eu acho que vem mais forte, assim. Eu não... Cara, é uma frase muito forte, mas assim, dinheiro acaba, né, em algum momento. E você chegar tão agressivo como eles estão chegando, com essa tendência de colocar a gente com ticket médio baixo, colocar muito cupom para cliente, me preocupa de novo, porque eu não sei se esse cliente vai continuar comprando da loja depois que não tiver mais um cupomzão para ele, sabe? Ou se ele, acabou o cupom, vou voltar pro iFood, que é o quarto ano seguido. Ou vou parar de pedir também, né? Ou vou parar de pedir. Mas o iFood é o quarto ano seguido, ou o terceiro ano seguido, que é a marca mais amada do Brasil. Sim, então, assim, não é o vai quarto ser ano fácil. Não vai ser fácil. Igual a gente comentou ontem lá na loja. Uma coisa também tem, lógico, tem toda uma tecnologia, a expertise desses chineses chegando, igual a própria Meituan é líder na China, como se fosse lá. Eles fazem o resultado do iFood no mês, num dia praticamente, tudo. Só que uma coisa é a particularidade do país, né? Igual a gente comentou lá ontem. O iFood já foi brigar com a Rappi na Colômbia, ficou 2 anos, não deu conta e se retirou. O iFood é uma empresa brasileira, com tecnologia brasileira, com gente daqui. Então, eu acho que eles têm muita vantagem. Não, e assim, quando você também. você pensa assim em delivery, virou um sinônimo tipo Bombril. Ninguém fala para de. Eu vou pedir um iFood. Eu vou pedir um iFood. Então, assim, não é uma coisa que foi construída do dia para a noite. A gente está falando aí já de 12 anos praticamente, desde lá dos primórdios, mas é uma coisa que os caras não vão chegar assim também, com os 2 pés na porta, para me dar isso aqui que é meu. Aqui não, meu filho. Mas eu acho que tem que vir mesmo, que venha mais gente, que a gente teste mesmo, avalie. Cara, os dois lados, os 3, vão ter coisas boas, coisas ruins. Eu acho que serve também pro dono de restaurante que a gente tava falando no início, né? Que reclama muito, também dá uma eita. Às vezes não é assim. Você vê, no suporte, eu entrevistei uma pessoa que falou muito bem do suporte da 99 e uma pessoa que falou muito mal. Então, assim, e suporte é uma questão que todo mundo reclama do iFood. Então, cara, é que nem companhia de telefone. Vai ter gente que... Uma operação grande, um nível de empresa desse, sempre vai ter quem ama e quem odeia. Não tem como você ter uma unanimidade. Mas vamos lá, né? Vamos deixar a mensagem final aí. O que você poderia falar, né, para a nossa audiência aí, deixar alguma mensagem final mesmo, assim, algum recado, né, que você viu aqui em Goiânia, do que você está vendo aí, do que você espera nos próximos meses também. Passar suas redes sociais também. Isso, por favor. Pra te seguir. Cara, mensagem pro pessoal, conta estoque. Sacanagem, tô brincando. Mas é isso, né? Não é mais... Isso. A mensagem cara, CMV é lucro. Eu sou uma cara obcecada por CMV e processos. Então, acho que olha muito para o CMV, porque o CMV vai botar dinheiro no seu bolso. Saiba escolher bem onde você está vendendo e como você está vendendo. Estude. A gente tem, cara, muito. Quando eu comecei não tinha nada. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito. Muito. Surge um Google podcast. todo dia. Tem muito podcast, tem muita gente qualificada também no mercado.
Então, dá para estudar muito, dá para... Cara, não consigo comprar um curso de alguém. Senta, ouve podcast. O que você falou, eu considero muito. Às vezes, uma sacada paga ali o tempo que você ficou. Eu vou a muito evento, também vou nos eventos do Rafa. Cara, tem curso do Rafa. Às vezes, é uma sacada que você... Nossa, não pensei nisso. Uma sacada que vai pagar o teu tempo ali e, às vezes, um investimento. Eu falo muito isso por causa do Move também, né? Do iFood Move. Cara, não deixa de ir nesses eventos, porque eu tive um aluno na palestra do ano passado, ele falou, apliquei uma coisa que você falou na palestra do Move e ele pagou 10 ingressos do iFood, do Move, que ele comprou um, mas ele multiplicou por 10, teria valido 10 ingressos ali. Só numa economia de CMV. Então, e cara, sobre o futuro, eu acho que vai ser o máximo. Eu acho que a gente está indo por um caminho muito bom. 2026 promete. 2026 vai ser muito bom para delivery. Concordo com o que vocês falaram. Acho que o Brasil está só começando. Acho que tem muito espaço para muita coisa acontecer. A gente, até outro dia... Cara, até, sei lá, 15 anos atrás, a gente estava ligando para fazer, pelo menos lá no Rio, a gente ligava para fazer pedido de pizza. Você pedia uma pizza ou sanduíche. Ligava. Um imãzinho de geladeira e ligava. 15 anos atrás. Então, hoje a gente... Outro dia teve o teste com drone. Até porque é o seguinte, essa geração que nasceu com o celular na mão ficou adulta agora. E esses caras têm poder de compra agora. Então, é um caminho sem volta. O marketplace é uma coisa, se você não tiver dentro... Você está deixando muito dinheiro na mesa, não é pouco, não. É um caminho sem volta. Hoje, idosos pedem, todo o perfil de população, de faixa econômica, a idade, todo mundo está dentro de aplicativos. Então, é aquele negócio. Não, mas o meu produto é tradicional, não sei o quê, não sei o quê. Cara, você está perdendo dinheiro. Com certeza. Entendeu? Então, você tem que acompanhar o mercado. Entendeu? Ou você joga o jogo do que você está jogando no mercado, ou você vai ficar para trás. Bom, pessoal, encerramos aqui, então, mais um episódio do nosso Acelera Delivery Podcast. Quero agradecer mais uma vez a Bia. Obrigada. Volte sempre a Goiânia. Nossa, agora já vou comprar pro mês que vem. Quando for no Rio também, quero ir lá conhecer suas operações. Tô com saudade do Rio, faz um tempinho que eu não vou. Vamos lá num Fla-Flu. Eu sou flamenguista, não sei. Aí eu sou tricolor. Aí, tá vendo? Meus pêsames, mas... Não tá fácil ultimamente, viu? Tá difícil mesmo. Mas, Igor, também obrigado mais uma vez pela companhia. Que agradeço aí mais uma vez. Agradeço quem acompanhou aí, tá passando. Indique para alguém, se você teve alguma sacada aqui, compartilha o link. Compartilha o link, indica o episódio aí para outros donos de operações. O conhecimento quanto mais compartilhado, melhor, né? Então, às vezes aquilo ali o cara tira ali 1 hora do seu tempo para assistir, mas aquilo às vezes muda a vida de uma pessoa, né? É verdade. Então valeu, galera. Até o próximo Acelera Podcast.